Olá, pessoal! Eu sou a professora Caína. Estou mais uma vez aqui no Bora Lá. Obrigada, João Jean, pelo convite. E hoje nós vamos encerrar a temporada Séries, Filmes e Livros com o último tema, livros. Vamos falar um pouquinho do clube de leitura, vamos conversar com algumas das nossas convidadas. Pessoal aí da edição, roda a vinheta. O livro é uma oportunidade da gente viajar sem sair do lugar, conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer culturas, outras sociedades. Não sou só eu que sou uma amante dos livros. Aqui no colégio, a gente montou um clube de leitura e vários alunos compartilham comigo e com as outras professoras as leituras que mais curtem fazer. E nós fazemos leitura juntos, nos divertimos e trocamos muitas ideias. Hoje, eu chamei 3 dessas meninas para participarem do papo com a gente. Uma delas é a Carol. A Carol é aluna do 7º D. Obrigada, Carol, por ter aceitado o convite. E eu quero conversar um pouquinho com você a respeito do seu gosto pela leitura. Você é uma menina que está sempre andando pelos corredores com um livro e outro. Carol, o que mais te atrai na leitura? Primeiro, obrigada, professora, pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui e acho que uma das coisas que mais me atraem na leitura em si é aquela possibilidade de você ir para novos universos sem sair do lugar, de se distrair e de ter um escape, até porque desde que eu era pequena, a leitura nunca foi uma obrigação, sempre foi uma diversão. Ah, muito legal. Bom, tem algum livro assim em especial que despertou esse seu gosto pela leitura? Desde que eu era pequena, minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Ela me comprava vários livros nas feiras de livros que tinham na USP, em Bienal. Então, desde que eu era bem pequenininha, sempre tinha muitos livros ao redor de mim. Minha mãe sempre lia livrinhos de noite para eu ir dormir. Ela sempre comprava os livros para mim. Então, sempre teve essa leitura presente no meu ambiente de vida. Mas, quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, eu vi Harry Potter na estante da minha mãe, lá em 2000, quando tinha lançado. E eu fiquei muito curiosa. Falei, mãe, posso ler? Ela falou, claro, filha, pode. E quando eu comecei lendo Harry Potter, foi quando todas as portas da literatura se abriram para mim. Porque foi aí que eu realmente peguei o gosto de querer ir numa livraria, comprar livro, ver livro. E foi assim que tudo começou. Nossa, é muito legal. Bom, eu quero saber, hoje em dia, existem vários influencers literários, os booktubers, né? Tem um outro nome no Instagram, você sabe, Carol? Bookstagrammers. Ah, então, E olha. os booktalkers. Ó lá. E eu queria saber se você acompanha algum deles. Sim, desde 2020, quando a gente teve mais acesso às internets por causa da pandemia e tudo mais, eu comecei a ter mais acesso ao mundo literário das internets. Então, eu comecei a acompanhar vários influencers, mas atualmente os que eu mais acompanho, que eu tenho mais carinho, são a Liv, do Liv Resenhas, o Paulo, do Livraria em Casa, e a Letícia, do Bíblia Letícia. Quando você vai escolher um livro, o que mais te chama a atenção nele? O que te faz falar assim, olha, eu quero ler essa história, esse livro? Eu acho que uma coisa que mais me chama a atenção nos livros, primeiramente, quando você vê eles numa livraria, com certeza é a capa. Então, acho que para eu ler um livro, a primeira coisa que me chama a atenção é uma capa bonita. Depois, eu sempre gosto de ter, quando eu vou ler, um enredo bem desenvolvido, personagens bem desenvolvidos, um universo bem desenvolvido. E quando eu vou pegar um livro mais contemporâneo para ler, por exemplo, que foi lançado de 2020 para frente, ou até um pouquinho antes, eu gosto de ter representatividade nos livros que eu leio. Porque eu acho que é uma coisa super legal de ver que nos dias de hoje estão começando a aparecer cada vez mais personagens diferentes e que se aproximam mais das minorias sociais que a gente tem hoje em dia. Isso é muito legal. Bom, para finalizar, Carol, qual é o seu livro preferido? Pode ser uma escolha assim pelo gênero ou pelo contexto que você leu. Qual foi o livro que mais te marcou? Acho que o livro que mais me marcou... eu sou uma pessoa que, quando um livro me marca, um livro que eu gosto muito, ele vira automaticamente meu favorito, mas eu tenho meus queridinhos. Então, eu acho que os que eu mais gosto, sem dúvidas, é o universo de livros do Rick Riordan, Percy Jackson, adoro. Conectadas, um livro nacional. Rainha Vermelha, Escola do Bem e do Mal. Heartstopper, que agora virou série pela Netflix, está incrível a série. E O Conde de Monte Cristo, que é um livro que uma amiga minha me influenciou a ler. E eu ainda nem terminei ele, mas ele é um livro incrível, super completo, muito bem desenvolvido e
mesmo sem ter acabado ainda, é um dos meus favoritos. Você foi atrás do filme, Carol? Você sabe Foi. que tem Já assistiu? Não. O filme também é bem legal. Falando nisso, como a temporada está falando de séries, de livros e filmes, antigamente a gente tinha tudo muito segmentado na nossa sociedade, né? Então, tinha o contexto do livro, o contexto da TV, e com a chegada da internet, as coisas se conectaram de uma forma muito interessante. E eu até trouxe aqui tanto o suporte, né? Porque a gente pode ler no iPad, no Kindle, no celular, mas também o próprio suporte livre traz essa interação, né? Então, tem uma série que eu amo muito, os alunos sabem, eu sou super fã de The Walking Dead, né? E eu ganhei esse box de livros que fala exclusivamente de um personagem da 3ª temporada, que é o Governador. Porque na temporada, e ele é escrito pelo próprio roteirista, né? E eu tenho a sensação de que eles querem contar o que não foi possível contar naquela temporada, porque é um personagem que aparece no começo da temporada, extremamente violento, e que tem algumas coisas que chamam a atenção e fica um pouco esquisito o contar dessa construção e dessa violência e como ele tinha conseguido construir uma colônia e tudo mais. E ele consegue fazer isso nesse boxinho de 4 livros. Leiam, né, se vocês gostam de séries. The Walking Dead não é a única série que tem a referência nos livros. Eu acho legal porque ele é um desdobramento da série. Não é o contrário, né? E nem é inspirado um no outro, nada disso, né? Ele simplesmente é um a mais para os fãs daquela série. Então, é uma forma, né, deles cultivarem esses fãs, que o pessoal que gosta de The Walking Dead gosta de verdade, né? Você já assistiu Fear the Walking Dead? Não assisti. Assista. Tô falhando uma nessa atriz, missão. eu acho que é a protagonista, eu não sei direito, mas eu acompanho a atriz. Ela faz a Alicia Clark, no Fear the Walking Dead. Eu dei uma olhada nos vídeos que ela posta no Instagram dela. Parece que a série é super legal. E fala do começo do apocalipse. Fala como Então, acontece o apocalipse zumbi. Deve ser bem legal. Mais uma dica para vocês que estão em casa. Leiam e assistam. Carol, obrigada. Foi uma delícia conversar com você, viu? Também foi ótimo conversar com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, chamei aqui a Letícia, do 8º ano B. Obrigada, Letícia, por estar aqui. Que é uma das integrantes do Clube de Leitura, que é uma atividade super legal, em que a gente se reúne para ler e conversar sobre livros que os adolescentes têm interesse, inclusive são os alunos que escolhem os livros, né? E aí a gente troca diversas experiências sobre essa leitura. Lelê, o que mais te atrai na literatura? Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui, né, neste bate-papo. E eu acho que o que mais me atrai na literatura é que quando eu tô lendo, né, eu tô me distraindo, né, primeiramente. E também eu posso montar um filme na minha cabeça sobre a história do livro. Então, eu posso imaginar o que está acontecendo naquela situação que está se falando no livro, né? É verdade, o livro ele desperta a nossa imaginação, ele aumenta o nosso repertório, né? Ele faz a gente viver experiências que talvez pessoalmente, né? E dentro das possibilidades, dependendo do que a gente estiver lendo, a gente nunca vai poder viver, né? Além disso, Lelê, você acompanha algum influencer literário? Na verdade, não, eu não acompanho muito essas coisas dos influencers. Então, existem várias formas da gente estimular o comportamento leitor, né? Uma delas é acompanhar alguns booktubers, né? Eu andei dando uma pesquisada, a única pessoa que eu conheço é um menino chamado Adriano, do Livros do Dri, lá no Instagram. Mas eu vi que tem uma menina chamada Isabela Lubrano, o Paulo Hatz, a Vicky do Chiclete Violeta, a Bel Rodrigues, a Paola Alexandra, a Ju Cirqueira, a Mel Ferraz, que ficam dando dicas, fazendo maratonas literárias. Então, elas leem junto também com os espectadores do canal que elas têm no YouTube. E pode ser uma dica interessante para você também, Lelê. Já que você gosta de viver tantas experiências, talvez conhecer um deles pode instigar que você leia ou obras que você achava que ainda não estava preparada para ler, ou então que você achava que você não gostava muito de ler, né? Sim, concordo. Então, vamos lá. Lelê, o que mais te chama a atenção num livro?
Olha, eu acho que o que mais me chama a atenção, na verdade, é a capa, né? Sempre que a gente vê um livro assim, a capa, né? O jeito que ela é, se ela for bonita, né? Mas também não dá para julgar o livro pela capa, né? Também normalmente eu leio a resenha do livro, né? Para ver sobre o que ele se trata, né? Aí eu pesquiso sobre ele. Eu acho que isso que é o que mais me atrai. Olha, Lê, você não é a primeira pessoa a me falar isso. Tanto que eu trouxe uma comparaçãozinha aqui para o pessoal lá de casa. Quando eu era adolescente, que eu tinha a idade de vocês, uma febre entre os adolescentes era a coleção Vagalume. Esta, pessoal, é a coleção Vagalume. Óbvio, ela ainda existe. Agora eu senti os pais fazendo bem nostálgico, né? Porque todo mundo lia a coleção Vagalume. Ela não tinha, né, um apelo visual tão grande, mas para a época já era bem bacana. Inclusive porque no verso ela trazia vários outros títulos e a gente fazia meio que uma corrida, né? Quem conseguia ler mais títulos da série. Além disso, ela tinha um personagenzinho que estimulava, fazia umas resenhazinhas, umas sinopses, que era o Vagalume, né? Fazia dava uns spoilerzinhos do livro para deixar mais interessante. E aí, o pessoal falou assim, essa geração curte o livro assim, bater o olho e gostar. E hoje em dia a série Vagalume é assim. Por exemplo, esse livro aqui é o Escaravelho do Diabo. Eu não consegui 2 iguais, tá? Gente, olha a diferença desta capinha para esta capinha. Essa capa do Escaravelho do Diabo é a última edição dele, né? Ele é super interessante, ele brilha no escuro. Não vou poder apagar a luz. Ele brilha no escuro, E ele é cheio de surpresas. Então, não é só você, viu, Lelê? Todo mundo gosta de um livro bonito. Mais uma coisa que eles mantiveram foi o Vagalume. O Vagalume está aqui dando muitas dicas de leitura. Letícia, você sempre gostou de ler? Sempre gostou de histórias desde pequenininha? Ou teve algum livro que despertou esse gosto pela leitura, né? Esse exercício da leitura na sua vida? Olha, na verdade, eu sempre gostei de ler, desde que eu era pequena, né? Porque, principalmente, quando eu ainda nem sabia ler, os meus pais liam para mim, né? Antes de dormir, por exemplo. E eu gostava disso, né? E aí, quando eu aprendi a ler, eu já fui começando a ler todo livro que eu achava que ia ser, vamos dizer, legal de ler. Então, acho que assim, eu sempre gostei de ler, mas também teve no 4º ano uma professora também, a Renata, né? Que ela sempre... ela falava sempre pra gente ler bastante, né? Então, isso também foi muito, muito bom, né? Pra ajudar a influenciar na leitura, né? A professora Renata Aguilar. Isso. Renata, beijo, ela está aqui com a gente também. Beijo pra você. E teve algum livro ou foi só o incentivo dela a ler? Acho que foi o incentivo dela mesmo também que ajudou, né, a caminhar na leitura. Última pergunta, Lelê. Qual é o seu livro preferido? Ou então, qual é o seu gênero preferido? Ou então, qual o livro que te marcou? Aquele livro que é o livro. Ninguém pode falar mal dele para você. Tá. O meu livro preferido, assim, que foi o que me marcou bastante nos anos da pandemia ainda, foi os livros do Harry Potter, que eu li a coleção inteira, a saga inteira, e eu gostei muito, assim. Eu sei que nem todos gostam, mas por mim todos deveriam ler, porque é uma saga muito boa, né? Onde você força a sua imaginação. Leiam. Ai. Leiam até para criticar. Sim. Né? E Lelê, eu quero mostrar um da Lelê. A Lelê trouxe um que eu amo, que também é uma série, o Desventuras em Série. Ela trouxe o Lago das Sanguessugas. Você já leu esse? Sim, eu li. Esse daqui é o 3º livro, né, da coleção. E ele é muito bom porque ele tem 13 livros, acho, né? 13. E ele fala sobre 3 irmãos, né, que ficaram órfãos. E eu gostei muito dele também, porque ele conta sobre tudo isso, né? As aventuras deles, conta um arqui-inimigo. Isso é muito legal também, né? Eu gostei muito desse livro. Lelê, obrigada, viu? De nada. Bom, e para falar sobre os livros que são tão especiais para mim, chamei pessoas que consideram os livros também super especiais. E estou aqui com a Larissa, aluna do 8º ano B, que vai falar um pouquinho sobre a leitura na vida dela, como ela
começou a ler, começou a gostar de ler, pegou o gosto da leitura, o que, que ela curte ler e por aí vai. Vamos lá. Larissa, o que te atrai na literatura? Então, primeiro, muito obrigada por ter me chamado, né? Porque tem várias pessoas e você literalmente me chamou e chamou mais outras pessoas, então Sou muito fofa. obrigada. E outra coisa, a segunda coisa que você me perguntou, eu acho que é o contexto, O contexto do livro, eu acho que me chama atenção. Se for um contexto que eu não gosto, eu acho que eu não vou gostar muito do livro. Mesmo que o pessoal esteja curtindo, todo mundo esteja lendo, esteja super, né, na moda. Tipo aquele livro lá, esqueci o nome do livro agora, A Rainha Vermelha. Não, Você falou que não gostou. eu não gostei da Rainha Vermelha. Rainha Vermelha é o Todo super mundo hype do Clube da Leitura. Todo mundo fala, eu amei a Rainha Vermelha, Espada de Vidro. Eu não gostei, sei lá. Comecei a ler. Mas isso nunca te fez desistir ou desistir? Não, eu sempre escolho outros livros, assim, que vai me interessar, que eu sei. Legal. Larissa, o que mais te chama a atenção num livro? É bater o olho? É uma sugestão de alguém? Ou então, quando você está numa livraria, quais são os livros que geralmente chamam a sua atenção? Primeiramente, a capa. A capa, eu acho que todo mundo, né, fala isso. Quando bate, que capa bonita. Aí eu abro o livro e vejo, sabe o quê, O tamanho da letra. Porque eu sou chatinha com isso, Se for um livro pequeno, assim, eu falo, deixa eu ver esse livro. Agora, se for letrinha pequena, Ou se for letra grande e for um livro assim, desse tamanho, de 700 páginas, Mas agora... Eu sou meio chatinha, mas eu leio, Eu vou te desafiar a falar de um livro de letra pequena. Mostre esse livro que está aí com você. O Labirinto do Fauno, Esse livro, pessoal, foi o último livro que nós lemos no grupo do Clube de Leitura, né? Último que lemos, porque lemos recentemente, mas o primeiro porque o clube começou agora. Se vocês estiverem a fim de participar do clube, se interessaram, quiserem vir conhecer o trabalho, é só falar com o orientador do ano ou com os professores de técnica de redação. Já vou aproveitar para fazer esse convite. Venham para o clube porque é muito legal. E a gente leu O Labirinto do Fauno. E ele tem uma letrinha pequena, Larissa. Ele tem, não é tão pequeno assim, se você ver. Mas é um pouquinho, vai. E por que você gostou tanto dele, mesmo tendo uma coisa que de cara já te desagrada? Olha, primeiramente, quando a Letícia ela falou que ia ser de fantasia, eu fiquei meio chateada, porque eu não gosto de livro de fantasia. Ah, tem isso no clube, viu, gente? Nós somos desafiados a ler o que a galera escolher. Então, quem vai pra lá, vá com o coração aberto, porque a gente vai ler de tudo mesmo. E quem escolhe são os alunos. Então, eu, assim, fiquei meio chateada, sabe? Porque eu não sou muito de ler fantasia. Mas quando eu li, isso daqui... Olha, foi um negócio assim, porque esse daqui agora é o meu livro preferido. Então, olha só, né? A próxima pergunta que você já respondeu. Eu já respondi que meu livro preferido é literalmente O Labirinto. Esse livro é lindo demais. Empresta ele pra mim. Pode pegar. Ele tem todo um trabalho da capa, mas ele tem vários outros elementos visuais que são muito interessantes, né? Ele é um livro da editora Intrínseca, #publi, editora podia me contratar, né? Então, olha só, ele tem uma diferença nas molduras quando ele está falando da realidade e quando ele está falando da fantasia. Isso é uma forma de auxiliar o leitor quando você está trabalhando com quadros de cinema, quando você está trabalhando com flashback. Porque o Labirinto do Fauno é um estreante, né? Ele abriu as portas para transformar filmes em livros. O Labirinto do Fauno, ele é um filme, né? O roteiro de um filme que virou um livro. Eles fizeram o filme é uma graça, um sucesso, quem quiser também pode assistir. E aí, o roteirista, o Guilherme Del Toro, chamou uma escritora para desenvolver o livro. A gente que geralmente gosta do livro, né, sempre fala assim, quando fazem uma adaptação, o livro é sempre melhor. E a gente ficou com uma expectativazinha, né? Quando a gente falou assim, como será uma adaptação do contrário? E o que você acha, Larissa?
Assim, eu não posso falar muito porque eu nunca vi o filme, né? Não acredito. Eu nunca vi o filme, mas eu já vi partes do filme, Pro. Eu já vi a parte do Homem Pálido. Desculpa spoiler, gente, mas é a vida. Mas eu vi e ele é muito sinistro, assim, né? Eu não imaginava ele tão sinistro como ele é no filme. Então, é uma coisa diferente, assim, né? Quando a gente vê o filme, que tem um filme, e quando a gente vê o livro. Quando a gente vê o filme primeiro e depois o livro, a gente já imagina os personagens, porque a gente já viu os personagens. Só que quando a gente vê o livro depois do filme, a gente vê coisas muito diferentes do que a gente vê do filme e do que a gente vê da nossa cabeça. Na verdade, nas adaptações, o que a gente assiste é uma leitura de alguém a respeito daquilo, né? Bom, eu vou dizer assim, aqui a moldura, ó, quando é fantasia, né? Isso e eu achei quando é muito legal do realidade. livro. Isso eu achei bem Ele legal. faz esse jogo, ele dá essa ajudinha pro leitor. É óbvio que ele é bem escrito, o leitor, mesmo que não tivesse esse recurso, ele consegue entender que são dois contextos diferentes. Mas essas ajudinhas, elas chamam muita atenção e fazem a gente valorizar a obra. E vou dar outro spoiler, o livro é melhor que o filme. Bom, trouxe também aqui um que vai mais ou menos nessa pegada, o Trash. Ele é de uma editora que deixa de existir, a Kozak Naif, que tinha muito essa pegada do visual, porque eles sabiam que essa geração é uma geração que gosta de livro bonito. E quem não gosta do que é bonito, né, gente? Vamos falar a verdade. Ele conta a história de 3 meninos que vivem num lixão. E ele é narrado em primeira pessoa. Então, em cada parte da história, uma das personagens conta a história. E quando ele está fazendo isso, ele muda a fonte. Então, cada vez que muda a personagem, ele apresenta, óbvio. Então, a gente veria isso na obra. Ele fala, agora aqui quem fala é o Rafael, agora aqui quem fala é o fulano. Mas, mesmo assim, eles dão essa forcinha mudando a fonte da narração. E aí, quando volta, aqui tá diferente. Quando volta, porque eles voltam a narrar, eles ficam revezando, eles mudam a fonte de novo. Isso daqui também é muito legal. Então, essa editora, a gente tem vários trashes aqui. O Trash também virou um filme. E o Trash, ele é uma parceria Estados Unidos-Brasil, então tem vários atores nacionais com atores americanos. É verdade, bem legal.